Manchas de óleo atingem corais dos Parrachos de Pirangi e Defesa Civil abre cadastro para voluntários participarem de mutirões de limpeza. Debate sobre veto da Prefeitura mobiliza sessão ordinária na Câmara. Permissionários do transporte alternativo apresentam na Câmara queixas sobre o tratamento dado pela STTU. Aqui no estúdio vou conversar com a vereadora Carla Dixon, que é membro da Comissão de Saúde da Câmara, e em pauta nós vamos colocar a saúde da mulher. Esses e outros destaques no Câmara Repórter desta terça-feira, 22 de outubro de 2019. Olá, o Câmara Repórter começa com novas informações sobre o surgimento das manchas de óleo no litoral potiguar. A equipe de pesquisadores do Laboratório de Geologia e Geofísica Marinha e Monitoramento Ambiental da UFRN encontrou manchas de óleo em corais e sedimentos marinhos nos Parrachos de Pirangi do Sul, no litoral leste potiguar. A avaliação aconteceu no ambiente dos recifes, a cerca de 5 quilômetros da costa, entre o estuário do Rio Pium e o mar, onde foram coletadas 30 amostras de sedimentos do fundo marinho para estudos. Essas amostras servirão para diagnosticar os impactos causados nas condições ambientais da vida marinha. Uma das pesquisadoras que participou desse momento em alto mar, lá nos Parrachos, comentou sobre a situação encontrada e fez um alerta. Os corais, eles estão com partes, né? Eles não estão totalmente cobertos, mas parte deles, como a gente vai mostrar no filme, eles já estão absorvendo aquele petróleo. Recebemos um coral que tem um pouco de óleo também, mas a gente consegue notar que o óleo já desceu para as camadas mais profundas do sedimento, inclusive do coral. O impacto de quando ele atingiu realmente aquelas camadas superficiais do sedimento, você tem um soterramento, né? Por quê? Porque você vai ter realmente uma camada grossa onde ela vai impedir as trocas gasosas do meio ali. Então esse soterramento já faz com que você tenha mortalidade da fauna total. E agora ele vai atingir as camadas mais inferiores. E o que acontece? Você passa agora a atingir não apenas os organismos que estão na epifauna, que vivem sob o sedimento, mas agora você mata a infauna, que está lá dentro. Quando você tem um problema na base, que a gente está observando, você vai ter um problema em toda a cadeia ecológica, né? Todas as amostras que a gente coletou, a gente observou isso. E para quem deseja se voluntariar para participar dos mutirões de limpeza das manchas de óleo, pode fazer um cadastro junto à Defesa Civil do Estado. A repórter Simone Silva tem mais informações. Até esta quarta-feira, o governo do estado está promovendo um cadastramento para voluntários que desejam atuar na operação Se Chegar a Gente Limpa, que objetiva promover mutirões de limpeza nas praias potiguares atingidas pela mancha de óleo. Eu vou conversar com Marcos de Carvalho, que é o coordenador da Defesa Civil do Estado, para saber mais detalhes sobre esse cadastramento. Marcos, qual é o balanço feito até agora do número de voluntários cadastrados? O balanço que a Defesa Civil faz dessa campanha de inscrição de voluntários é muito boa. Nós abrimos o cadastro ontem, que ficará aberto até o meio-dia de manhã, e na tarde de hoje já temos mais de 1.000 inscritos. Quem é que pode ser voluntário? Quem é que pode participar, ainda se cadastrar? Olha só, é bem importante essa pergunta, porque nós realizaremos uma triagem. Já o próprio formulário, ele já traz algumas perguntas que vão fechando em um público específico. Contudo, o que é que nós temos como orientação básica? Pessoas, crianças, elas não devem participar desses mutirões. Pessoas com algum problema respiratório crônico, em virtude de se tratar de material contaminante, que em determinado horário do dia libera gases tóxicos,
mulheres grávidas, quer dizer, são perfis que, por sua condição, mesmo que momentânea, eles deixam esse público um pouco mais sensível. Essas pessoas que forem selecionadas, elas ainda vão passar por um treinamento, por uma capacitação. Que tipo de orientação será dada a essas pessoas? Certo. A capacitação ela está programada para acontecer na quinta e sexta-feira. Ela acontecerá diretamente nos municípios. Se eu sou, por exemplo, se eu sou de Natal, me cadastrei como voluntário, eu vou receber a capacitação em Natal. E ela se presta a passar informações básicas, técnicas, com base nos guias que já estão disponibilizados pelos órgãos ambientais, como IBAMA, como IDEMA e Petrobras, que tem conhecimento técnico específico nesta área. Todos os voluntários, para que eles sejam empregados na ação, nos mutirões, na ação de limpeza das praias, necessariamente eles vão realizar devidamente protegidos, com equipamento básico apropriado, com botas, com luvas, materiais de proteção individual básicos indicados para esse tipo de operação. Onde é possível se inscrever para ser voluntário neste programa? Ok, os links estão disponíveis na página do Governo do Estado e na página do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Estado, no Gabinete Civil, através do e-mail, ou melhor, do site www.rn.gov.br ou no site do IDEMA. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei com Marcos de Carvalho, que é o coordenador da Defesa Civil do Estado, sobre as inscrições para os voluntários que desejam participar do mutirão de limpeza do programa, do projeto Se Chegar, a Gente Limpa. Eu fico por aqui. Simone Silva para o Câmara Repórter. O Senado Federal abriu votação em segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Casa. Mais cedo pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório da PEC com o encarte de 3 emendas. Todas elas contempladas são de redação sem impacto à economia estimada com a reforma da Previdência, que é de cerca de 800 bilhões de reais em 10 anos. Durante a votação, na tarde desta terça-feira, caso a PEC alcance o mínimo de 49 votos favoráveis, a reforma da Previdência é considerada aprovada e seguirá para promulgação. Agora vamos falar da Câmara Municipal. Um dos vetos da Prefeitura foi um dos destaques da sessão ordinária nesta terça-feira. O pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira foi iniciado com o pronunciamento do vereador Fúvio Saulo, cobrando da Prefeitura providências para habilitar o cemitério Parque das Rosas, no bairro Planalto. Construído em 2007, o cemitério jamais foi utilizado por falta de serviços de impermeabilização do solo. Como é uma região de aquífero, não foi feita a permeabilização do solo e o necrochorume que porventura viesse a entrar naquela área seria diretamente despejado nas águas do nosso subsolo. Então o Ministério Público proibiu, a Prefeitura não tomou providências, nem de interditar, nem de encontrar uma solução definitiva. Então essa área foi totalmente tomada de posse por poceiros. Então, assim, é mais um exemplo da inércia da Prefeitura de Natal. Aproveitando o espaço, o vereador Robson Carvalho falou sobre um projeto de sua autoria que cria a Semana Municipal de Arte e Grafite, bem como da reunião que manteve com o secretário municipal de Cultura, Dácio Galvão. Deixar nossa cidade mais criativa, nossa cidade mais atrativa ao turismo, deixar nossa cidade mais viva. Então é a Semana Municipal de Arte Urbana e Grafite, para que nós possamos ter oficinas de grafite nas 4 zonas de Natal, estimulando as crianças a despertar a arte que existe neles, despertar o grafite, a arte urbana, e também buscar a valorização quanto à remuneração e também aprimoramento dos editais. Lapidar os editais, preencher as lacunas hoje existentes. Então nós sentamos o secretário de Cultura, Dácio Galvão, para buscar melhorias a esse segmento. Na ordem do dia, apenas um projeto foi aprovado em primeira discussão. A matéria, de autoria do vereador Fúvio Saulo, fala sobre as regras para a declaração de utilidade pública. Utilidade pública para uma instituição, seja uma associação, uma ONG, ela
permite que essa entidade receba recurso público. Então, a gente viu que o critério estava muito solto. Então, você criar uma instituição há 1 mês, 2 meses, e essa instituição já permitir a Câmara aprovar que ela receba recurso público. Então, a gente teve zelo, teve preocupação, estudamos a legislação de 1974, eram legislações antigas, a gente revogou essa lei e propôs uma lei que desse mais critérios, que de no mínimo 1 ano que essa entidade tenha que existir e que ela apresente anualmente também critérios para dizer que ela está realmente prestando serviços. Um veto integral do Executivo ao projeto do vereador Sueldo Medeiros, que autoriza a implantação das faixas de travessias de pedestre em formato de X nos cruzamentos de Natal. O veto foi derrubado pelos parlamentares. Como não havia absolutamente nada de inconstitucionalidade, né, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final achou prudente derrubar o veto já lá no âmbito da comissão. Vindo a plenário, eu também conversei com vários colegas e eles entenderam que não havia essa necessidade e solicitei também ao líder do governo que tivesse a compreensão, inclusive conversasse com o Executivo Municipal. E nesta quinta-feira, a Câmara Municipal vai realizar a primeira reunião da Frente Parlamentar em defesa das pessoas em situação de rua. A repórter Edesiane Moreno conversou com o vereador que vai presidir a frente e tem mais informações. Na próxima quinta-feira, dia 24, às 8h30 da manhã, acontece aqui no plenário da Câmara Municipal a primeira reunião da Frente Parlamentar em defesa das pessoas em situação de rua. Aqui comigo está o presidente da frente, vereador Maurício Gugel, para explicar como é que vai ser essa primeira reunião. Essa será a primeira reunião da frente, que foi instituída agora no 2º semestre ainda. Será um trabalho muito importante, porque houve um grande número de pessoas em situação de rua na nossa cidade, e aqui vão estar várias instituições, vários órgãos, secretarias, debatendo as políticas públicas, né? O papel do poder público no processo de inclusão das pessoas em situação de rua. Vamos falar sobre o censo também, que está para ser iniciado, o censo Pop Rua, que vai ser feito em Natal e nos municípios do Rio Grande do Norte também, onde tem a população de rua. Então, será um debate muito importante. Muito obrigada, vereador. Edesiane Moreno, para o Câmara Repórter. Permissionários do transporte alternativo de Natal estiveram na Câmara e apresentaram queixas sobre o tratamento dado pela STTU. As reclamações foram apresentadas na reunião da Comissão de Planejamento e Transporte da Casa. A situação do transporte alternativo em Natal foi o assunto principal debatido na Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Transporte, Habitação, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos, que zerou a pauta apreciando e aprovando ainda 7 projetos. Hoje nós recebemos aqui o pessoal do sindicato, das associações, dos permissionários, onde tivemos um desenrolar importante em defesa da categoria e solucionar o problema, que é um problema da cidade, problema de mobilidade, e a comissão é legítima para isso. Também conseguimos mais uma vez zerar a pauta, importante. Nós escutamos muitas reclamações aqui de vereadores e vereadoras que acham que o projeto está parado, então aqui na comissão isso não acontece. Diversos permissionários e representantes dos alternativos estiveram na Casa Legislativa e relataram aos vereadores problemas variados com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Entre eles, as mudanças de itinerário, a concessão do certificado de vistorias fornecido pela STTU e ainda trataram da licitação dos transportes. A gente não está conseguindo entender o porquê de tanta burocracia que está sendo se criada agora, querendo levantar uma lei que foi aprovada em 97 e colocar ela em prática hoje, se a gente tem uma lei de 2015, buscando vários requisitos para que a gente venha fazer uma vistoria e criando dificuldade com isso, que a gente está deixando de atender a população. Tem algumas situações de alguns companheiros, né, de algumas linhas que atendem a Zona Norte de Natal, que estão com esses problemas, que eles tinham uma OS em mãos, uma ordem de serviço, dizendo que eles tinham que transitar por aquele local. E eles alegam, e o nosso sistema também realmente é consciente disto, que não veio em mãos desses permissionários a novo itinerário. Com isso, eles permaneceram fazendo o anterior. Então, tentamos
negociar junto com o órgão, junto com a secretaria, mas não logramos êxitos e, infelizmente, está acontecendo o que está hoje, esse colapso que está no sistema. Os permissionários estão esse tempo todo, há uns 3 meses, sem receber. Os parlamentares vão encaminhar uma relação de solicitações à STTU e, através da comissão, solicitar que a titular da pasta do transporte receba uma comissão formada pelos permissionários. Integrante da comissão e líder do governo na Câmara, o vereador Kleber Fernandes ouviu os permissionários e se comprometeu a levar as questões ao Executivo. Nós demos o encaminhamento da elaboração de uma pauta com esses principais pontos e da marcação de uma reunião com a STTU, no sentido de tentarmos intermediar esse diálogo e buscarmos as soluções efetivas para essas reivindicações e, a posteriori, a depender dos encaminhamentos, uma nova reunião, desta vez com o prefeito, acompanhado da comissão desta Câmara Municipal. Vamos já, através de um ofício que eles vão protocolar na comissão ao presidente e com cópia para os membros, agendaremos, já com compromisso do líder do prefeito, vereador Kleber Fernandes, para agendar junto à Secretaria de Trânsito, buscar exatamente um entendimento, um encaminhamento que, pela pauta que eu vi, está muito possível. Tornar exatamente esse segmento, que é hoje extremamente importante para a mobilidade da cidade, eles terem a garantia da viabilidade econômica do seu serviço e está garantido dentro da segurança jurídica. Agora vamos falar de oportunidade. É que as secretarias de Cultura e Assistência Social de Natal publicaram no Diário Oficial do município a chamada pública para inscrição, habilitação e seleção de artesãos que desejam participar da Feira Natalina de Artesanato e Gastronomia no Espaço Cultural da Árvore de Mirassol. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na sede da Funcarte até o dia 1º de novembro, no horário das 9 da manhã até 1 hora da tarde. Os documentos necessários e os regulamentos podem ser encontrados no site da Prefeitura, o www.natal.rn.gov.br. O governo do estado abriu convocação para os candidatos na nova fase do concurso da Polícia Militar. Simone Silva. A Secretaria Estadual de Administração convocou hoje os candidatos do concurso de praças da Polícia Militar, aprovados no teste de aptidão física e que vão se submeter às próximas etapas de investigação social, avaliação psicológica, prova de títulos e entrega de documentos para desempate. A lista dos documentos necessários, assim como a forma que eles devem ser entregues, constam no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, que também traz a relação dos candidatos e os locais onde será feita a avaliação psicológica. Em junho, o governo do estado divulgou um cronograma, onde termina o processo seletivo apenas em setembro de 2020. Simone Silva para o Câmara Repórter. E você vai ver a seguir uma entrevista com a vereadora Carla Dixon. Nós vamos conversar sobre a saúde da mulher. O Câmara Repórter volta já. O Câmara Repórter está de volta e aqui no estúdio eu vou conversar agora com a vereadora Carla Dixon, que aqui na Câmara é uma das integrantes da Comissão de Saúde da Casa e também por ser médica. O nosso papo aqui é sobre saúde da mulher. Vereadora, seja bem-vinda. Obrigado. E é um prazer estar aqui para poder passar um pouquinho daquilo que a gente faz como vereadora e um pouquinho do conhecimento como médica também. A senhora já está aí vestindo a camiseta do Grupo Reviver, do Outubro Rosa. Exatamente. E começando por esse assunto, a Câmara está numa semana especial em que está fazendo uma parceria com o Grupo Reviver, com atendimentos voltados principalmente para valorizar aqui as servidoras da casa, nessa questão da prevenção, com a realização
de mamografias e também outras atividades, né, palestras esclarecedoras. É importante esse momento aqui na casa, vereadora? Com certeza. Eu fiquei muito feliz com a estrutura montada. Está um ambiente acolhedor, um ambiente bonito, agradável. Dentro do nosso estacionamento, né, eu parabenizo, inclusive, a presidência por esse trabalho. E é extremamente importante, não só para as funcionárias, mas também para a população, porque o carro não conseguiu entrar no nosso estacionamento e acabou ficando na rua. E no momento que ele está na rua, ele tem que abrir o atendimento para os demais moradores. Isso, para mim, é de extrema importância. E isso me fez lembrar um projeto de resolução que nós temos aqui na casa, que foi no meu primeiro mandato, em que nós criamos, no mês da mulher, no mês de março, um mês de conscientização à saúde da mulher. E quando eu vi a Câmara toda, hoje, quando eu cheguei aqui, toda ornamentada de rosa, é possível sim fazer essa mesma estrutura, trazer exames, não só ginecológicos, mas exames como um todo, coleta de sangue, nutricionista, fazer parceria com a Unidade Básica de Saúde aqui próximo, para que as nossas funcionárias, né, apesar de ser mês da mulher, mas todos os funcionários que queiram, eles possam ser atendidos também. Porque saúde, acima de tudo, para se manter, tem que prevenir, né, vereadora? Com tem que buscar esses exames. E no caso do câncer de mama, só a mamografia é capaz de detectar ali logo lá no início mesmo, né? Olha só, a mamografia ela é um exame extremamente importante, mas a gente foca muito na mamografia. Tá? As mulheres com menos de 35 anos, você tem que fazer ultrassom mamário. Isso. Ultrassom mamário é extremamente importante também. E eu ainda, como eu falo muito em prevenção, 2 polos que têm que ser abordados nesse mês de Outubro Rosa. Você pensa assim, Outubro Rosa, mamografia. Mamografia, finalmente, é importante. Mas quando você fala de autoexame, que tem que ser feito a partir do 10º dia, do primeiro dia da menstruação. O que é isso? Menstruou hoje, conta 10 dias, bota lá na folhinha. Dia do autoexame. Sim. Você vai fazer sentada, deitada no chuveiro, onde você achar melhor, a palpação da sua mama. Mas as pessoas acham que é só a palpação. Não, você tem que olhar para a mama. Primeira coisa de um autoexame é você olhar a sua mama. Todo mundo tem uma mama um pouquinho maior que a outra, o mamilo, o bico do peito, um para cima, outro para baixo. Isso aí é normal. Se acompanha você na sua vida toda, já é normal. A questão é uma mama que cresceu demais, principalmente depois de uma pancada. O mamilo que, agora muita atenção, as mulheres que não têm mamilo, não serve para você isso, tá? Mas as mulheres que já têm o mamilo, o bico do peito para fora, de repente um bico do peito entrou, você tem que começar a ficar antenada. A pele, a superfície da sua mama é lisinha ou começou a ter como se fossem uns carocinhos, uns buraquinhos, como se fosse casca de laranja? Ah, doutora Carla, eu tô com um machucadinho aqui, mas só faz 1 semana e não cicatriza, nem dói. 15 dias, nem dói. Até que prove o contrário, minha linda, isso aí pode ser um câncer. Em seguida, eu posso fazer aqui, né? Pode, fica à vontade. Seguida, como é que poderia fazer o autoexame? Primeiro, né? fazer o autoexame. O toque mesmo da mama. O toque, na primeira coisa, sem blusa, sem o sutiã, óbvio, né? Você vai olhar a sua mama. Em seguida, eu sempre peço para fazer isso aqui, ó, coisa que a gente não escuta muito. Agora, nos consultórios, na minha faculdade de ginecologia, eu fui treinada para fazer isso com as minhas pacientes. Você junta as mãos e aperta. Na hora que você aperta com força, eu estou sentindo aqui como se estivesse descolando a mama dessa estrutura que é o músculo peitoral. Você aperta e olha. Na hora que você fizer isso, se tiver algum câncer mais enraizado, mais para perto do músculo peitoral, o que acontece? Vai baixar. Você vai ver uma mama lisa e aquela área com músculo peitoral retraída. Você vai ver uma baixa na sua mama. Isso aí é um dos sinais de câncer de mama. Então, depois que você olhou, fez esse sinal, eu estou fazendo força aqui, você vai para o autoexame. Mão atrás da cabeça, com a outra mão você começa a dedilhar essa região, a mama por um todo, até chegar na auréola e no mamilo, que é o bico do peito. Chegou no bico do peito, parou? Não, você vai ter que, espremer. Faz a expressão. Por que é que a gente tem que fazer esse exame depois da menstruação?
Antes da menstruação, TPM. Tem mulheres que não conseguem botar um sutiã. Se botar a blusa, incha, né? Fica muito dolorida. Você não vai aguentar fazer a expressão do mamilo. E para que fazer a expressão do mamilo? Se sair sangue, pode ser uma inflamação, uma coisa mais grave, e você tem que ir para o médico de qualquer jeito, e especialmente se sair água. Essa aguinha que a gente toma, que a gente chama de água de rocha, é um dos sinais também de câncer de mama. Acabou aqui, de jeito nenhum, você tem que palpar a axila. Nós temos estruturas responsáveis, que é do sistema imune, responsável por combater vírus, bactérias, células cancerígenas, e eu sempre digo que é como se fosse o nosso sistema de esgoto. Sim. E em cada passagem tem os soldadinhos, quartéis generais, que são os linfonodos. Então a nossa mama é rica em linfonodo e eles drenam para essa região daqui. Certo. Quando uma célula cancerígena, ele consegue burlar, consegue enganar os soldadinhos, ela se espalha para o corpo. E a gente vai ter câncer, tecido de câncer de mama no fígado, tecido de câncer de mama no osso. Isso chama-se metástase. Tá? Aí a coisa é muito mais complicada. Mas no momento em que um linfonodo desse, uma íngua, o pessoal conhece muito por íngua, se forma, e uma íngua que não dói, que está contigo há 1 mês, 2 meses e não dói. Aquilo ali é um quartel-general que está em intensa luta. Só que tem que ser investigado. Porque o câncer de mama, ele sai daqui e vai para cá. Existe uma estrutura chamada linfonodo sentinela, que você pega o primeiro que teve o contato com a metástase para você ter uma noção se esse paciente já está com metástase ou não. É muito sério. É muito sério mesmo. É muito sério. Vereadora, e também assim, se falando em prevenção, né, de câncer, a gente vê as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer, que aqui para o Rio Grande do Norte, esse ano, estima 800 novos casos nas mulheres. A gente sabe que existe por trás disso uma possibilidade para quem tem um histórico, né, familiar, um histórico genético que possa ter um maior risco de desenvolver o câncer de mama, mas também tem aquelas pessoas que não têm histórico familiar, às vezes, não só a mulher mais jovem, mas as mulheres a partir aí dessa faixa etária que está na menopausa, por volta dos 50, 55 anos, que pode surgir por uma alteração, enfim, hormonal, não especificamente, né, assim, não dá para se dizer, mas que esse câncer ele pode surgir. E isso muitas vezes também existem pesquisas que pode estar relacionado com a qualidade de vida. Com certeza. É o estresse, o sedentarismo. Então, é bom também cuidar desse lado, vereadora. Com certeza. Você acabou de dar uma aula aí. A parte genética são 20% apenas. Você vai se preocupar se sua mãe teve câncer de mama, se sua avó teve câncer de mama, se sua irmã teve câncer de mama. Então, mas são 20%. 80% é a parte epigenética. O que é isso? É o nosso meio ambiente. E que meio ambiente é esse? É o que você come, é o exercício que você não faz. Então, é muito interessante, mas obesidade, essa pochete eu tenho pochete aqui, né? Obesidade, sobrepeso, ele já está sendo, não só de câncer de mama, mas uma das causas de câncer doenças, como um todo, principalmente outros cânceres. A gente fala muito em mama porque nós estamos no Outubro Rosa, mas câncer de intestino, que por sinal é o câncer que mais mata, né? Tanto homem como mulher, é um câncer sério também. E excesso de gordura corporal, obesidade e sobrepeso. Eu vibrei com o site do INCA, que ele foi atualizado agora em 2019, e ele traz mitos e verdades. Eu até recomendo que a população entre no site do INCA, veja mitos e verdades e veja uma coisa interessantíssima, refrigerante. Eu sempre falei, refrigerante, ele causa câncer. Muita gente zomba. Porque todo mundo dá refrigerante no dia do aniversário, todo mundo gosta de beber, principalmente os mais escurinhos à base de cola. E lá no site do INCA vem dizendo que existe uma substância derivada do caramelo 4, presente em refrigerante, que ele está sendo fortemente associado à presença de câncer. Então, não é Carla Dickson, é INCA falando isso. E o que acontece? A gente serve refrigerante, a gente serve veneno para o aniversariante e para os convidados. Mata o aniversariante e ainda por cima os convidados. Gente, a gente tem que começar a entender que refrigerante não é alimento. Não é só o refrigerante em si, mas qualquer tipo de bebida açucarada. Tem gente que toma suco de laranja e ainda bota 2 colheres de açúcar. Toma uma garapa de açúcar. Pois é. De laranja. Câncer e inflamação, ele se forma em ambiente ácido, em ambiente... imagina o teu sangue
Por que diabetes é tão séria? Por que a diabetes, você tem que controlar a glicemia, você não pode deixar a glicemia acima de 100, 110 e os médicos ficam batendo em cima? Primeiro, diabetes mata. Se não mata, ela cega, o paciente fica preso numa máquina de diálise e amputada. Mas por que isso? Porque o excesso de açúcar no sangue, ele tende a ir para alguns lugares e se ligar a vasos. Imagina aí um caramelo. Quando a gente está fazendo, pega o açúcar, derrete, ele cola. Não se pega açúcar derretido para fazer cera, para arrancar os pelos? Tu imagina aquilo ali no teu corpo, dentro do teu olho, dentro do teu rim. Vamos botar assim, não é assim que se faz, mas para a população poder entender. É como se fizesse uma cola dentro do seu órgão e você não consegue trabalhar. O órgão não consegue trabalhar. Isso, eu estou falando de diabetes, mas isso propicia também câncer. E o câncer de mama também está relacionado com bebidas açucaradas. Então, gente, 2 venenos que nós botamos para a boca, botamos na nossa boca e não é ninguém que vai enfiar, não, é a gente mesmo. É o açúcar. Ah, Carla, eu só uso açúcar mascavo, menos mal. O açúcar branco, refinado, é um venenaço. Então, açúcar e refrigerante. Então, tem que ter cuidado mesmo. E, vereadora, ainda falando sobre saúde, mas agora mudando um pouco a pauta, né, saindo dessa questão da saúde da mulher, mas falando das atividades da Comissão de Saúde da Câmara, que a senhora participa, está sempre envolvida aí, especialmente, não só nos debates aqui na Câmara, mas também nas visitas externas que ocorrem. Isso. Essa semana, os vereadores, a senhora também esteve presente lá na Zona Norte de Natal com um problema de uma unidade básica que está paralisada há um tempão. Ainda não tem uma definição, vereadora? Pois é, a unidade do Alto da Torre, desde o ano passado, agosto do ano passado, que essa obra está paralisada, e eu contactei com o coordenador da área de projetos e estrutura da prefeitura, o senhor Anderson, para saber o que aconteceu. Porque o que a gente soube é que a empresa responsável, ela pediu falência e abandonou a obra. Então, ela terminou algumas obras em Natal, ficou faltando só a unidade do Alto da Torre. Então, foi chamado segundo lugar, terceiro lugar, ninguém quis assumir aquela unidade. E novo processo licitatório foi feito. Primeiro, foi feito não, está sendo escrito. Primeiro foi solicitado via Ministério Público uma licitação de urgência. Sim. E não foi possível. Então, eles não podem deixar aquela obra parada do jeito que já está sendo sucateada. Ontem, essa semana nós estivemos lá e foi observado que já tem pessoas morando na unidade, tomando posse. Toda a estrutura de fiação elétrica que eu vi, que estava no lugar, já foi toda arrancada. Roubada mesmo. Né? Então, assim, é dinheiro público sendo jogado fora. Então, o que nos foi passado, que até o final dessa semana vai ter o novo processo, o novo arcabouço do projeto já vai ser mandado para a CEMOV, porque a Secretaria Municipal de Saúde, ela não tem autonomia para fazer licitação. Então, quem vai fazer essa licitação é a CEMOV. E como Comissão de Saúde, nós vamos ficar pressionando para que, nós sabemos que ano que vem é ano eleitoral. Então, de duas uma, ou muitas obras serão, até o prazo pré-estabelecido pela lei eleitoral, muitas obras vão ser prejudicadas, ou muitas obras vão ser aceleradas e concluídas, né, para ter as famosas inaugurações. Mas que essa obra seja uma das aceleradas. Mas assim... Prioridade, porque aquele pessoal ali, o maior problema deles é porque eles não têm, são configurados como fora da área, não é isso? Fora da área, não só é Alto da Torre, são 6 comunidades ali ao redor. 6 é o mínimo, porque no total, esse pessoal todo, eles atravessam a pista e vão para a unidade básica de Pajuçara, a pé, que não é perto dali, é longe. Então, eles vão a pé, aí grávidas, que precisam fazer o pré-natal, pacientes que têm que tomar medicação, estão doentes, têm que tomar injetar, alguma coisa desse tipo, eles não vão, porque já imagina uma grávida de 8 meses se arrastando. E às vezes não consegue atendimento, esse é o maior problema. E não consegue atendimento, e eles são fora de área, e eles têm que submeter a fichas. Tem inclusive um projeto de lei tramitando aqui na Câmara que trata sobre isso, para moradores que estão em regiões onde não há unidade básica de saúde, para que esse atendimento seja garantido em outras regiões, né? Mas isso já é lei. Para não ter essa classificação. Isso já é lei, só que o que acontece é o seguinte, é por meio de ficha. A estratégia da saúde da família tem a grande história dos fora de área, dentro de área, o que é isso?
pela organização, pelo Ministério da Saúde, existe uma quantidade X de pessoas que aquela equipe da Estratégia da Saúde da Família consegue pode atender. Então, a gente já está trabalhando com números ultrapassados. O que acontece? Ali surge a problemática dos fora de área. Quem não está na área tem as fichas. O grande problema que nós detectamos, isso aí é problemaço, não estamos conseguindo contratar médicos com um novo concurso. Primeiro que os médicos, dentistas, toda a equipe, eles não estão recebendo a gratificação que deveriam receber. Já foi debatido também na casa e continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito e que nós vamos fazer como Comissão de Saúde. Eu estava no plenário e foi falado sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, nós vamos, como comissão, tentar tirar de algum lugar que não... Remanejar verba para garantir. E eu estou esperando da Secretaria Municipal de Saúde o valor para garantir gratificações. Tem coisas gravíssimas, como o quinquênio, que já não é pago há muito tempo para os funcionários de Natal. E, pelo menos, as gratificações para os novos concursados. Porque quando você vai para um concurso, você é atraído principalmente pelo salário. E só vale a pena se tiver a gratificação. Se não tiver gratificação, o que está acontecendo? Muitos médicos tomam posse, não recebem a gratificação, pedem exoneração. Mesma coisa com dentista, mesma coisa com enfermeiro. E aí cria um problema realmente Você tem uma ideia, a Unidade Básica né? de Saúde de Pajuçara, são 4 estratégias de saúde da família, eles atendem porta aberta também, só tem um dentista, para encurtar a história. Enfermeiros, mesma coisa. Eles têm que se desdobrar, tanto na estratégia de saúde da família, como na unidade básica. E aí gera uma sobrecarga também do trabalho para esses servidores. Servidores cansados, servidores colocando atestado, servidores ficando doentes. Vereadora, e ainda falando de saúde, agora não de um problema necessariamente do município, do atendimento do município, mas que impacta sim no município, tem uma correlação, que é a situação da possibilidade de fechamento do Hospital Rui Pereira. A Comissão de Saúde também já fez fiscalizações, algumas fiscalizações, na verdade, no hospital, e agora tem essa notícia realmente que a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, analisa essa possibilidade de encerrar os atendimentos naquela estrutura, tentando remanejar para outras áreas. Como é que a senhora vem também acompanhando essa situação? Nós estivemos lá e, assim, o que a gente observa aqui não são só os pacientes com diabetes, que precisam ver a questão da ferida diabética. Não é só isso. Lá tinha mais 80 leitos com pacientes vindo de retaguarda, de hospitais de urgência, de UPA. O negócio estava muito maior do que a gente imaginava. E quando... Tudo bem, a estrutura pode estar com problema, bombeiro, Covisa, enfim. Só que aqueles pacientes, eles vão para onde? Isso, o governo do estado ainda não nos respondeu. Nós fizemos uma nota de repúdio, né, recentemente. Mas vocês têm que entender que a estrutura está comprometida. Tudo bem, que feche, mas no momento que estiver fechando, os pacientes já estejam todos relocados para outro lugar. Tem que ter a solução. Fechar por fechar e vai mandar para casa? Um paciente com o pé quase com gangrena, um paciente precisando de revascular... Enfim, eu acho muito complexo e eu creio que a forma como está sendo levado essa questão do Rui Pereira, eu não estou dentro da Secretaria Estadual, mas eu não consigo ver movimentos, ver a intenção de locar novos prédios, eu não consigo ver isso. É uma questão de melhorar a gestão, vereadora? Além de ter uma infraestrutura mais adequada, que é o que a Secretaria também alega, mas como a senhora falou, inicialmente o hospital ele é para atender pacientes diabéticos com problemas vasculares, mas que também agora passa a acolher pacientes que não são dessa especialidade, dessa especificidade, porque também nos outros hospitais não tem leitos para eles. É uma falta de organização. Eu creio que seja organização a palavra. E eu penso muito, eu estava lembrando aqui da minha visita, e os elogios que a equipe, os funcionários estavam recebendo. Desde a limpeza até o diretor médico. Então, os pacientes eram pacientes internados, pacientes graves, falando assim, não pode tirar esse hospital daqui, não pode tirar nosso acesso aqui, porque aqui a gente tem os curativos caríssimos, caríssimos. E eu vi a enfermeira fazendo lá um curativo
Falei assim, doutora, um pedacinho disso aqui é R$500, aqui a gente tem suficiente para esses pacientes. E os pacientes todos elogiando a equipe de enfermagem, a equipe médica, os técnicos. O CREMERN, inclusive, já também se posicionou contra esse fechamento. Exatamente. A questão não é a equipe. A equipe está muito bem obrigada lá. Tá? São profissionais extremamente responsáveis. Eu tô querendo crer que é apenas estrutural, apenas entre aspas, porque isso é um valor alto para você poder mandar, você ter outra estrutura para colocar os pacientes, mas que tem que ser visto pela Secretaria Estadual de Educação mais rápido. De educação não, de saúde, o mais rápido possível, né? Porque isso é muito sério. É a mesma coisa que eu tenho plena certeza disso, que Natal está municipalizando a saúde das cidades da Grande Natal e, se duvidar, do Estado. Você chega numa UPA dessa, daqui de Natal, tem gente, tudo quanto é cidade do Rio Grande do Norte, inclusive da Paraíba, como a gente viu lá em Cidade Esperança. Ah, porque um médico, eu escutei uma vez, por que o médico deixa entrar? Gente, existe um código de ética médico. Eu não vou perguntar se o paciente está infartando. Peraí, calma, seu cartão do SUS é de Natal ou seu cartão do SUS é de outro município? Se for de outro município, aqui que eu faço essa pergunta, esse paciente já morreu na minha frente. Então, entra, depois a gente vê. Como médica, jamais eu posso fazer essa seleção. Verdade. Então, vereadora, eu agradeço aqui seus esclarecimentos, seus posicionamentos, né, de como tem acompanhado essa situação, dos problemas, né, da saúde básica aqui em Natal, das unidades com obra parada, de um atendimento que pode impactar também a nível de Natal e do estado aqui, que é a questão do Rui Pereira, e também outras demandas. É muito importante para vir aqui mostrar para a população esse acompanhamento, esse trabalho que é feito. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabenizo vocês também do Câmara Repórter, porque sempre quando eu venho aqui, me deixam muito livre. Eu fico muito livre para expor o que eu penso. E eu já vi outras reportagens dos colegas, eu creio que eles ficam também com essa liberdade, essa leveza. E parabéns. O espaço é de vocês. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira, sempre no mesmo horário, às 8h30 da noite. Tchau.